E aí, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Professor Pedro Araújo aqui falando. Então vamos lá para a nossa aula de literatura. Hoje nós vamos continuar com o tema dos gêneros literários. Nós vamos continuar de onde nós paramos. Então, na nossa última aula, nós começamos a ver o gênero narrativo, que trata da epopeia. E eu pedi que vocês lessem com mais calma, né? Epopeia é aquele gênero narrativo. Na verdade, a epopeia está entre o narrativo e o lírico, porque ele é escrito em versos, mas é escrito em versos, mas não é um poema, porque ele narra uma história. Tem algumas características, personagens, o herói, um grande herói, é dedicado sempre às musas, né? Fala de um povo, enfim. Aí vem aí a fábula e o apólogo. Eu lembro que eu falei sobre isso na última aula, né? Estou só recapitulando aqui para a gente refrescar a memória. A novela de cavalaria, que é bem legal. A crônica e o conto. Galera, no livro digital tem esses links aqui ó, de multimídia que vocês podem clicar e assistir. Esse aqui é um vídeo, eu acho. Deixa eu ver. Esse é um vídeo, ó. Eu não vou colocar agora porque um vídeo dentro do outro vídeo vai ficar uma bagunça, mas depois abre lá o livro digital, clica nesse vídeo aí, assiste, vai ficar bem bacana, vai ficar a aula bem completa. Mas aí tem aqui também o romance, mais aqui um videozinho, você vai clicar e abrir, beleza? Aqui tem uma tarefinha interativa, se não me engano. Vocês podem aí ler um pedaço de um conto. Enfim, clica nesses links aí que vai ser legal, vocês podem ter umas atividades mais interativas, beleza? Mas vamos lá, nós paramos na última aula, nessa página aqui, e ficou como dever de casa que vocês respondessem as páginas 12 e 13, das questões de 1 a 6. E nós vamos fazer a correção agora, beleza? Se você não fez a atividade ainda, para essa videoaula, faz a atividade, e aí quando você terminar, aí você dá o play na videoaula, beleza? Mas vamos lá então para as questões, começando pelas questões 1 e 2, que tratam aqui desse mesmo poema, que na verdade é um pedaço de uma epopeia. Beleza? Então vamos lá para a leitura. Galera, quando você tem assim um verso, e aí depois tem aqui um colchetezinho com um restinho aqui, significa que isso aqui é um verso só. Isso aqui tudo é um verso só que não coube. E aí quando não cabe, porque no caso esse livro está aqui em duas colunas, né? Aí esse trechinho aqui significa que isso faz parte do primeiro verso ainda, isso não é o segundo verso. Ainda é o primeiro verso que não coube e aí ele foi dividido por causa da diagramação do livro. Beleza? Só para explicar a vocês aí, para vocês não pensarem que o formato é sempre assim com esses pedacinhos aqui de cada lado. Não, é porque era para ser vários versos longos. Mas aí como não coube, todos os versos ficaram quebrados. Beleza? Mas vamos lá para a leitura. As armas cantam, e o varão que, fugindo das plagas de Troia, por injunções do destino, instalou-se na Itália primeiro, e de Lavínio nas praias. Ou seja, o narrador está cantando, né, tá falando essa história, as armas, né, tá cantando as armas, e o varão que fugiu, tal, e Lavínio nas praias. Beleza? Continuando. A impulso dos deuses, por muito tempo nos mares e em terras, vagou sob as iras de Juno. Guerras sem fim, sustentou para as bases lançar da cidade e ao Lácio os deuses trazer. Gente, Lácio é a região ali onde se falava latim, ou seja, boa parte ali do Império Romano, né? Vários países ali da Europa chama Lácio, aquela região onde se falava o latim, beleza? O começo da gente latina, dos países albanos, primevos e os muros de Roma altanados. Musa, recorda-me as causas da guerra, a deidade agravada. Por qual ofensa a rainha dos deuses levou um guerreiro tão religioso a enfrentar sem descanso esses duros trabalhos? Cabe tão fero rancor no imo peito dos deuses eternos? Então ele faz essa pergunta, né? O que é que ele primeiro se dirigiu a uma musa, que todas as epopeias se dirigiam a musas, né? E aí pergunta, me recorda essa guerra, por que a gente está lutando? Né? Por que os deuses, né, fizeram isso? Será que tanto rancor cabe no peito dos deuses? Ele faz esse questionamento. Mas enfim, vamos lá para a questão 1. Com base nos versos acima, aponte ao menos 3 características do subgênero epopeia. Primeiro, porque se dirige a uma musa, certo? Isso é bem comum. Segundo, porque fala de um povo, que é o povo aqui do Lácio. Terceiro, porque fala de um grande feito, um grande herói.
É porque por esse trecho aqui fica ruim de ver, mas haverá um grande herói aqui que vai ser o protagonista desse narrativa sobre guerra, beleza? Além disso, o fato de ser uma narração, né? Ele está escrito em versos, mas é uma história narrada, né? Ele vai contando aí os fatos em uma linha do tempo. Não é um poema, faz um recorte, é uma história com começo, meio e fim, beleza? Então tem aí essas características, falei 4, enfim, beleza? Mas é isso aí. Questão 2. Cite uma passagem do trecho em que se pode verificar a participação dos deuses no curso dos acontecimentos, em vários pontos. Por exemplo, esse destino aqui, com letra maiúscula, eu estou falando do deus do destino, da deusa do destino. Que na mitologia grega, né, o deus, no caso as deusas do destino, são as moiras. As moiras são 3 deusas cegas que tecem um tecido, que é como se fosse a vida. Então, na mitologia grega, o destino é as deusas gregas chamadas moiras, que elas cegas vão tecendo ali um pano, que no caso elas vão tecendo o destino, né, de maneira cega, por isso que algumas coisas saem meio atropeladas. Tem também aqui falando de Juno. Cadê Juno? É porque esse aqui é o nome latino, mas a gente conhece como a deusa Hera, beleza? Que é a esposa de Zeus, certo? Enfim, a gente vê aqui alguns trechos falando da própria Musa, né? São as filhas de Afrodite. Enfim, a gente vê aqui a participação de alguns deuses, né? O destino, né? Que interviu aí. Juno com sua ira, né? A deusa Hera, ela castigava muitos humanos, né? Zeus aprontava e aí Hera descontava nos humanos, né? Enfim, a gente tem aqui alguns trechos. Vocês observem aí e respondam aqui essa questão 2. Vamos lá agora para a questão 3. Pois bem, chegado o dia em que o torneio ia acontecer, uma multidão enorme reuniu-se para testemunhar aquela luta armada, nobre e cortês, pois naquela ocasião, como já foi dito, Londres estava extraordinariamente cheia de nobres e cavaleiros, de modo que devia haver não menos que 20.000 lordes e damas, além daqueles 12 reis e seus séquitos, e os 7 duques e seus séquitos, reunidos nas arenas ao redor do campo de batalha para assistir ao desempenho dos cavaleiros escolhidos. E aquela gente nobre sentou-se tão junta e de tal forma ocupou os assentos e os bancos que lhe tinham sido reservados, que era como se uma parede toda sólida de almas humanas circundasse o prado onde a luta seria travada. E, de fato, qualquer cavaleiro fatalmente se sentiria premido a se empenhar ao máximo numa ocasião tão grandiosa, com os olhos de tantas lindas damas e altos nobres que lhe observavam o desempenho. Assim, os corações de todos os cavaleiros participantes estavam cheios de vontade de derrubar seus inimigos na poeira do chão. Então, um trechinho aqui do livro do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, do autor Pyle Howard. Beleza? Então, vamos lá. Nas novelas de cavalaria, as ações dos personagens são regidas por códigos de conduta. Podemos observar alguns deles, além daqueles que citamos na parte teórica do capítulo, na passagem extraída de Rei Arthur, aquela parte que a gente já leu lá, beleza? Com base nisso, responda. Vamos lá para a pergunta. Quais são os códigos de conduta que identificamos no trecho da página anterior? Justifique sua resposta com exemplos do texto. Que aqui a gente vai perceber a presença da nobreza. Então, era algo assim de muito valor, de muita honra. Então, o cavaleiro ele ia lutar para defender a sua honra, para defender o seu superior, o seu rei, enfim. Ele lutava ali não por ele, mas representando, né, os nobres. Então, tinha a questão da nobreza, da honra, da coragem, né, valores dos cavaleiros. E, além disso, a honra no combate, né, o combate livre, o combate limpo, aliás, beleza? Em que você derruba o seu adversário, mas não mata. Então, você já deve ter visto alguns filmes de Coliseu, de batalhas, né, com cavaleiros e lanças. Então sabe que tem muita... As pessoas vão lá assistir, é quase que
um esporte mesmo da época, né? Então, tem esses valores, esses códigos de conduta, né? Da apresentação, da lealdade, da representação, da coragem, beleza? Vamos lá, a questão 4. Muitas vezes não está clara para o leitor a fronteira entre a crônica e a notícia. Isso porque a crônica ela trata de uma situação cotidiana, né? Ambos ocupam o espaço do jornal e tratam de acontecimentos do cotidiano. Porque a crônica, não obstante o lugar em que é publicada, não tem uma duração efêmera. Primeiramente, o que é algo efêmero? Efêmero é aquilo que acaba rápido, que passa logo, como a notícia. A notícia você deu ali, depois passou, ficou velha. Mas a crônica não. Primeiro porque a crônica ela é atemporal. Aquela situação do cotidiano é uma situação que não foi específica de um dia. Ela acontece num dia qualquer, ela pode se repetir. Ela trata de uma coisa que é comum, que pode acontecer, certo? Então, por isso que ela acaba sendo atemporal, porque ela não está ligada a um acontecimento, a uma decisão, a uma publicação de uma lei. Não tem a ver com um acontecimento que você dá a notícia e que depois daquilo vai ficar no passado. A crônica ela fala de uma situação, de um evento que é muito comum e que pode se repetir outras vezes. Aquilo nunca vai envelhecer, porque aquilo fala sobre encontros da vida, sobre coisas de cotidiano na sua maior simplicidade e não sobre alguém que morreu, um político que criou uma lei, ou coisa desse tipo assim, que depois vai ficar lá atrás no passado. Vamos lá para a questão 5. Os gêneros literários são empregados com finalidade estética. Leia os textos a seguir. Então, o primeiro é aqui um soneto do Luís Vaz de Camões. Beleza? Vamos lá. Busque amor, novas artes, novo engenho para matar-me, e novas esquivanças, que não pode tirar-me as esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Então a gente vê aqui que é um poema, né, versos líricos, dizendo que o amor ele vai ter que buscar novas formas de tentar matá-lo, né, porque o amor não pode tirar as esperanças e ele não pode tirar o que não se tem. Então a gente já sabe que é gênero lírico, é uma poesia, beleza? Então, ó, já fica aqui entre B e C, porque a primeira é lírico, tá? Aqui é outro poema do Camões, dessa vez do livro Os Lusíadas, beleza? Vamos lá. Porém, já 5 sóis eram passados, que dali nos partíramos, cortando os mares, nunca doutrina navegados, prosperamente os ventos assoprando, quando uma noite, estando descuidados, na cortadora proa vigiando, uma nuvem, que os ares escurece, sobre nossas cabeças aparece. Agora você percebe que apesar de estar escrito em versos, mas ele está narrando o acontecimento. É uma narrativa. Isso aqui é uma epopeia, ou seja, é um gênero épico. Está falando aqui de uma aventura de alguém que saiu para se aventurar no mar, certo? Os Lusíadas conta a história do navegador Vasco da Gama, né? Então, letra B, galera. Lírico e épico. O primeiro é uma poesia, o segundo aqui é uma epopeia, beleza? E questão 6 é uma questão do Enem, beleza? Vamos lá, então. O autor é o Guimarães Rosa, o livro Grande Sertão Veredas, um livro muito bom. Lá no 3º ano é que a gente vai se aprofundar nesse livro aí. Mas vamos lá, só ler um trechinho agora. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. No romance Grande Sertão Veredas, o protagonista Riobaldo narra sua trajetória de jagunço. A leitura do trecho permite identificar que o desabafo de Riobaldo se aproxima de um diário, por trazer lembranças pessoais? Não, ele não está falando de lembranças pessoais, está falando sobre a vida, né? Ele está falando uma ideia, ele está querendo falar sobre a impressão dele, né? Dizendo que a vida quer coragem, que a vida é assim, é altos e baixos. Letra B, fábula. Por apresentar uma lição de moral? Não. Na fábula você tem personagens, animais, né? Para dar depois uma historinha ali, uma lição. Notícia, por informar sobre um acontecimento? Não, também não. Letra D, aforismo, por expor uma máxima em poucas palavras? Sim, letra D é a correta. Ele está falando aqui uma ideia, uma máxima em poucas palavras. Está falando que a vida quer da gente coragem, porque a vida é sempre com altos e baixos, esquenta e esfria, aperta e afrouxa. É isso que ele está falando. E crônica, por tratar, não. A crônica ela trata de uma situação, um evento cotidiano, né? Algo ali que você vive no seu dia a dia.
Então, letra D é a correta, beleza? Então, galera, vamos agora, depois de fazer nossa correção, retomar aí para o nosso assunto, agora falando sobre o gênero lírico, beleza? Gente, a palavra lírico, ela vem do substantivo lira. Você sabe o que é uma lira? É aquele instrumento musical com cordas, beleza? Que é tocado geralmente para acompanhar uma declamação de poesia. É daí que a poesia ficou com esse nome de gênero lírico, porque os versos, eles como tem essa rima, essa sonoridade musical, eles eram recitados ao som de uma lira, certo? E aí, daí veio o nome gênero lírico. E quando a gente fala também lirismo, a gente se refere à poesia. Eu vou colocar aqui na tela o que é uma lira, para vocês observarem. Então, é isso aí que seria uma lira, né? Um instrumento que você pega, você toca, né? Assim, geralmente você pega com um braço e toca com o outro, né? É diferente de uma harpa é maior. Você toca com os dois braços. Uma lira é menor, beleza? Então, ó, originalmente, o gênero lírico definia-se com base na métrica e no acompanhamento musical. É importante observar que tais elementos demonstram o quanto o ritmo é fundamental nesse caso. Um poema que tenha na métrica e no acompanhamento musical os elementos de base é marcado por um desenvolvimento rítmico mais ou menos uniforme, para não dizer uniforme. Então, o poema tinha as sílabas exatamente contadas. Se você pegar um poema clássico, você vai ver que todos os versos têm a mesma quantidade de sílabas. Para quê? Para dar ritmo. E aí, quando os versos têm a rima, além de ritmo, aquilo vai ter uma musicalidade, porque vai ter a rima. Então, escrever um poema não é uma coisa fácil, não basta simplesmente sair escrevendo versos. Você, além de escrever os versos, você tem que ver se todos os versos vão ter a mesma quantidade de sílabas para que aquilo tenha um ritmo. Para quando você ler, você sentir que você está lendo realmente algo, né, que foi escrito meticulosamente calculado. Beleza? Aristóteles, no início da poética, destaca a relação entre metro e o tipo de poeta. Então, o que é que ele fala, né? Ajuntando a palavra poeta, o nome de uma só espécie métrica, denominaram-se a uns de poetas elegíacos, a outros de poetas épicos, designando-os, assim, não pela imitação praticada, mas unicamente pelo metro usado. Então, dependendo do tipo de métrica que você utilizava, tinha essas classificações. Galera, dá uma lida aqui nessa parte do módulo. Eu não vou ler para a gente não se estender muito, beleza? Mas é importante a gente ressaltar isso. Aqui uma foto de uma lira. E eu botei lá para vocês, nem sabia que tinha aqui embaixo. Mas esse aqui que é uma lira, beleza? Então é o seguinte, dá uma lida. Mas o importante é a gente lembrar que no gênero lírico, basicamente é a poesia e a lira, ela tem essa questão da musicalidade, da sonoridade, beleza? Ó, vamos para a próxima página. Tem aqui um exemplo de um soneto, certo? Que foi escrito pelo Francesco Petrarca. E aí, vamos lá. Primeiramente, o que é um soneto? O soneto é a forma mais popular de poema que existe. Um poema é o quê? É um texto escrito em versos, certo? E o que seria o soneto? O soneto é um poema que se organiza da seguinte forma. Um parágrafo com 4 versos. Eu falei parágrafo, mas o correto é estrofe, tá? Parágrafo é para texto. Para poema é estrofe. Uma estrofe com 4 versos. Outra com 3. E mais uma com 3. Então, esse formato, que a gente chama de 4-4-3-3, é o formato do soneto. Beleza? Parece informação de futebol, né? Mas não, 4-4-3-3 é o formato do soneto, beleza? 4 versos, 3 e 3, beleza? Então, esse aqui é o formato do soneto e você vai ver como ele sempre tem uma rima. E essa rima também não é por acaso. Essa rima ela tem um tipo de esquema, ela tem uma sequência, uma lógica, beleza? Vamos ler então esse soneto. Pede compaixão pelo seu estado e confessa arrependido a vanidade do seu amor. Vós que em rimas, brotando ao coração, ouvistes do suspiro rumor, do meu primeiro e juvenil error, quando era outra a minha condição. Aos versos em que choro sem razão, entre a vã esperança e o vão temor, onde haja quem por prova entenda amor, espero achar piedade, não perdão. E a toda a gente só agora vejo,
que fui causa de riso, tão somente do que comigo mesmo me envergonho. E é a vergonha o fruto do desejo, e o carpir percebendo claramente que quanto apraz ao mundo é breve sonho. Então, beleza. Então a gente vê aqui nesse poema um eu lírico falando do seu primeiro erro, do seu primeiro amor, desse choro, né? Desse que foi causa de riso e que ele se envergonha, mas que essa vergonha vem do desejo, porque está tudo relacionado ao amor e ao sonho, beleza? A gente vai analisar depois o seguinte: perceba que esses versos eles possuem a rima. Por exemplo, coração rima com condição. Cadê? Sim, vamos lá, voltando aqui que o módulo desconectou. Então, vocês podem ver que coração rima com condição, rumor rima com error, razão rima com perdão e temor rima com amor. Então, como é que a gente chama esse tipo de classificação de versos dentro da poesia? É o seguinte: o primeiro verso, coração, a gente diz que é o verso A, beleza? Rumor, a gente diz que é a rima B, beleza? Error é igual a rumor, ou seja, também é B. E condição é igual a coração, ou seja, rima A. Então, vou organizar isso aqui, viu? Então, a gente tem esse jogo de rimas, ó, A, B, B, A. Se você reparar, aqui embaixo eu vou ter também a mesma coisa, porque razão ele é a rima A, que é essa rima em ão, que rima com condição e com coração. Então, mais uma vez, eu vou ter aqui o jogo de rimas A, B, B, A. Vai ficar aqui, ó, razão, rima A, temor, rima B, amor, rima B e perdão, rima A. Beleza? Vai ficar dessa forma aqui. Ficou meio troncho, mas tudo bem. E aí, o que é que vai acontecer depois? Vejo é um novo tipo de rima, não tinha, porque até então nós só tínhamos a rima com ão, de coração, e com or, de rumor, error. Então, esse vejo já é um novo tipo de rima. A gente chamaria de rima C, beleza? Somente. Então, essa rima com ente seria a rima D, beleza? E envergonho seria uma rima E, beleza? Porque não tem igual antes. Aí você percebe que aqui eu vou ter a palavra desejo, que vai rimar com vejo lá em cima, C mais uma vez. O claramente vai rimar com somente, D. E o sonho vai rimar com envergonho. Então a gente vê que esse poema ele tem um jogo de rimas, que é A, B, B, A, B, B, A, C, D, E, C, D, E. Então a gente percebe que o autor ele teve esse cuidado de fazer as rimas numa espécie de jogo, de lógica, de sequência. Beleza? Então isso é muito comum na poesia clássica. Vamos adiante. Em versos cuidadosamente entremeados, articulados em quartetos e tercetos, nos quais as rimas contribuem para a beleza das imagens, pois a elas se unem na composição do todo, Petrarca cria uma voz ao mesmo tempo suave, terna e pesarosa. A beleza de tal voz confere força às palavras de quem, como se lê antes do primeiro verso, ou seja, no título, pede compaixão pelo seu estado e confessa arrependido a vanidade do seu amor. Vanidade aqui é o mesmo que vaidade, tá? Vanidade tem esse sentido próximo aí. Beleza? Então, o soneto ele carrega esses vários sentimentos, né? Ele foi bem trabalhado, bem elaborado, e é isso aí. Vamos lá para o próximo item, que é a balada. A balada não é a balada, não é essa, tá? A balada é um tipo de poema também. E como é esse gênero de poema chamado, esse subgênero chamado balada? Vamos lá, aqui, ó. São poemas cuja recitação deve ser lenta e melodiosa. Apresenta geralmente 3 estrofes de 8 versos e uma estrofe final de 4 ou 5 versos, que seria uma espécie de dedicatória ou pedido, uma oferta ou oferenda. Tem aqui um exemplo, Baladas Enforcados. Uma balada ela é bem grande, porque são 3 estrofes com 8 versos. Aqui é só um pedacinho, na verdade, só para vocês terem uma ideia de como é, beleza? Mas depois nós vamos ver os exemplos completos de balada, certo? Aí vem a ode, que também é um tipo de gênero lírico, uma espécie de poema.
E o que é a ode? Beleza? Vamos lá a definição. Tem por finalidade elogiar uma pessoa ou um objeto. Ou seja, a ode é aquele poema que se escreve para elogiar alguém, beleza? Para valorizar alguém, um objeto, geralmente uma pessoa, ou também se faz muita ode para falar de um lugar, para elogiar uma cidade, beleza? O objeto é um pouco menos comum, certo? Aí tem aqui um exemplo. Quando Lídia vier o nosso outono, com o inverno que há nele, reservemos um pensamento, não para a futura primavera, que é de outrem, nem para o estio, de quem somos mortos, senão para o que fica do que passa, o amarelo atual, que as folhas vivem e as torna diferentes. Então ele está aqui fazendo um elogio à natureza, à passagem das estações, né? E falando para essa musa, para Lídia, né? Que eles têm que pensar em tudo aquilo que fica depois que as coisas passam, né? Mas vamos lá, adiante. Tem aqui a estrutura do poema. Essa página 17 é muito importante. Eu recomendo que depois vocês leiam ela completa. Eu não vou ler agora completa porque a gente está quase chegando aí em 30 minutos de aula. Mas a gente vai ver, por exemplo, como é que se classifica o número de sílabas de cada poema. Como eu falei para vocês, os poemas clássicos pelo menos, eles têm a mesma quantidade de sílabas em cada verso para que haja uma musicalidade. Como é que isso acontece? Pela separação das sílabas poéticas. O que seria a separação das sílabas poéticas? É quando você separa as sílabas que são pronunciadas. Não tem nada a ver com a separação de sílabas que você já conhece, que é a separação de sílabas sintática, aquela que você separa pela grafia da palavra. Nessa separação de sílabas, você vai levar em consideração aquilo que você pronuncia. Então, os poemas eles são classificados, os versos dos poemas, em monossílabos, quando são poemas que só tem uma sílaba. Dissílabos com duas, trissílabos, três, e por aí vai. Qual é o mais comum? Os poemas mais comuns são aqueles com 7 sílabas, que são chamados de heptassílabos ou de redondilha maior, beleza? Os decassílabos são poemas com 10 sílabas, esses são os mais famosos. E os alexandrinos, ou seja, aqueles poemas dodecassílabos, com 12 sílabas por cada verso. Alguns poetas também escrevem pentassílabos, que é chamada redondilha menor. Então, 5, 7, 10 e 12. Geralmente é a métrica que a maioria dos poetas utilizavam para escrever os versos, certo? Essa separação aqui, do verso do poema através das sílabas poéticas, chama-se de escansão. Deixa eu escrever aqui para vocês verem. Escansão. Beleza? Esse processo de escansão é justamente o processo de você separar as sílabas de cada verso do poema. Como é que você vai fazer isso? Vamos pegar, por exemplo, esses versos aqui, que são pentassílabos. Deixa eu apagar aqui, pegar a caixinha vermelha. Seguinte, o verso é: luz dos olhos meus ao romper da aurora. Primeiramente, quando você vai separar as sílabas, você tem que separar as sílabas conforme você fala e não conforme a palavra se separa. Então, luz dos olhos meus. 5 sílabas. Já o segundo verso aqui embaixo, ao romper da aurora. Por que eu juntei esse da com esse ao e considerei como uma sílaba só? Porque quando você fala junto. Você fala ao romper da aurora. Ao romper da aurora. Então, para efeitos poéticos, para efeitos de musicalidade do poema, isso vai valer como uma sílaba só. E outra coisa, você só conta a sílaba até a sílaba tônica. Na palavra aurora, a sílaba tônica é o ró, aurora. Então, a gente vai contar até essa. Ou seja, ao romper da aurora. Mais uma vez, 5 sílabas. É por isso que tanto esse verso aqui, luz dos olhos meus, e ao romper da aurora, eles têm o mesmo tamanho poético. Se você for contar as sílabas de cada palavra, vai dar diferença.
Mas na poesia o que importa é a sonoridade. É a sílaba que você pronuncia quando você fala. E aí sim eles vão ter um tamanho igual. Beleza? Então vamos adiante. Ó. Depois vocês leem aqui. Ó, essa parte aqui de rima fala sobre aquele jogo de rimas que eu mostrei para vocês agora há pouco. Beleza? Sobre a questão das estrofes. E aí vem as atividades. Galera, dever de casa. Vocês vão fazer a página 18 e a página 18, somente a 18. E aí na próxima aula nós vamos encerrar o capítulo 3, quando nós vamos começar a trabalhar com o gênero dramático, que tem tudo a ver com o teatro, beleza? Mas então é isso, galera. Recapitulando, tudo isso que a gente viu agora, depois pega o módulo, lê essa página 17 completa, que ela é bem importante, beleza? Dá uma relida aqui ó, nesses tipos de gênero lírico que a gente viu, beleza? Que é justamente as formas de poesia, o soneto, a balada, a ode, que são gêneros de poesia de diferentes tipos, beleza? A atividade aqui já foi corrigida, mas aí fica então uma nova atividade para casa, que será a página 18, beleza? Então é isso, galera, do primeiro ano. Um abraço para vocês. Eu espero que tudo isso passe logo, que a gente possa se rever. Já estou com saudade aí da sala de aula, por incrível que pareça. Mas é isso aí. Responde a página 18. E outra coisa, lembra de comentar nesse vídeo na plataforma. Embaixo do link tem lá um espaço para comentário. Comenta lá alguma coisa. Diz, professor, assisti a aula. Professor, já respondi a atividade. Se comunica comigo para eu saber que você está assistindo, que você está acompanhando, beleza? Então, galera, não esquece de deixar um comentário lá no vídeo, na plataforma, até troca uma ideia mesmo lá. Pessoal, questão 7, alguém conseguiu fazer? Questão 10, beleza? Tenta fazer e é isso aí. Não perde o foco, não para de estudar, faz atividade de verdade, não olha o gabarito lá atrás, beleza? E é isso aí, galera. Um abraço, um beijo para todos vocês.